Então, depois que a água chegou ali no xilema, por meio do movimento simplasto, ela vai ser transportada para as folhas. E de que forma isso ocorre? Então, lá no topo da planta, a água ela vai desenvolver uma grande tensão em função do processo transpiratório, em função da perda de água via estômatos. E essa tensão vai puxar então a água do xilema. E aí esse mecanismo ele foi proposto no final do século XIX e ele é denominado de teoria tensão, coesão, adesão. Nós vamos então entender que teoria é essa. Então vamos entender primeiro o termo coesão. O que é coesão? Então a coesão é a atração que existe entre as moléculas de água. Então eu tenho uma molécula de água aqui, eu tenho outra molécula aqui. Então, entre a molécula de água e outra, formam-se pontes de hidrogênio. Então, isso aqui é o fenômeno da coesão. E a adesão? A adesão é a atração que a molécula de água tem por superfícies sólidas. Então, a água ela se adere aqui às paredes do xilema. Então, isso ocorre, esse fenômeno aqui é chamado então de adesão. A tensão é uma pressão negativa que ocorre no xilema em função do processo de transpiração, né, em função da perda de água. Então, observem aqui essa primeira imagem. Nós temos a epiderme superior e a epiderme inferior. Na epiderme inferior temos os estômatos. Aqui a gente tem o parênquima palissático, parênquima lacunoso. E aqui nós temos os tecidos vasculares, floema mais externo e aqui dentro o xilema. Aqui tem uma imagem um pouco maior e vista longitudinalmente. Então, aqui em azul nós temos o xilema, os elementos de vasos, e aqui a gente tem células do parênquima lacunoso. Então, observem que quando a água é perdida aqui para a câmara subestomática na forma de vapor, o potencial osmótico dessa célula que perdeu água, o potencial osmótico diminui. Significa, então, que a concentração de solutos aqui fica maior, já que ocorreu perda de água. Então, a água ela tende a sair do meio menos concentrado em soluto para o meio mais concentrado. Então, essa perda de água pelas células acaba provocando uma pressão no xilema, de forma então que a água que está no xilema tende a vir para as células que perderam água. E é isso que provoca então a tensão no xilema. Então, na planta, a água ela constitui um sistema contínuo e esse deslocamento da água ele ocorre por meio das paredes das células. E aí esse sistema contínuo é desde a superfície das folhas, que perdem água na forma de vapor, até a superfície lá das raízes, as superfícies absorventes das raízes. E o movimento da água, o transporte da água ocorre por meio do xilema. E aí devido às forças, né, de tensão, coesão e adesão. As forças de coesão, como nós já comentamos, é a atração existente entre as moléculas de água por meio das pontes de hidrogênio. Então, é como se as moléculas de água estivessem de mãos dadas umas com as outras, de forma que o deslocamento de uma molécula de água vai fazer com que a próxima molécula de água também seja deslocada, e assim por diante. A força de adesão é a atração que a molécula de água tem por superfícies sólidas. Nesse caso, que é a superfície sólida é o xilema. Então, essa força também vai ajudar no movimento ascendente, no movimento de subida da água no xilema, já que ocorre a aderência da água nas paredes do xilema. Então, quando ocorre a evaporação da água de qualquer parte da planta, mas principalmente das folhas, o potencial hídrico naquela superfície ele vai ser diminuído. Se tem menos água,
em determinada célula porque ela perde água para a câmara subestomática, aquela célula ela fica com uma concentração de solutos maior. Lembre-se, né, quanto mais solutos existem na água, menor é a capacidade que ela tem de realizar trabalho. Então, se a capacidade de realizar trabalho dela é diminuída, se ela tem uma menor energia, o potencial hídrico dela também é menor. E aí, em função desse potencial hídrico menor aqui nas células, a água que está presente no xilema tende a vir para essas células, né, a ser transportada para essas células que perderam água. Devido então às forças de coesão entre as moléculas de água, a perda de água por evaporação lá nas folhas vai causar uma tensão no xilema, ou seja, uma pressão negativa. A transpiração, ela faz com que a água do xilema seja puxada. E essa tensão, essa pressão negativa, ela é transmitida através das colunas contínuas de água. Né? A água ela forma um sistema contínuo, desde as folhas até as raízes. E isso vai provocar uma redução no potencial hídrico radicular, e isso vai causar, então, a entrada, um influxo da água nas raízes. Então, resumindo, o vapor de água ele vai se difundir, ele vai ser perdido, vai sair para fora da câmara subestomática, ou seja, vai para a atmosfera, e isso vai reduzir o teor de água na célula que perdeu aquela água na forma de vapor. Se ocorreu perda de água, essa célula vai ficar com um potencial osmótico menor. Tem menos água, consequentemente a proporcionalmente, né, a quantidade de solutos vai ser maior. E aí a célula que está próxima àquela célula que perdeu água, a água que está presente naquela célula adjacente, ela vai se mover por osmose, sair do meio menos concentrado em soluto e vai para o meio mais concentrado em solutos. Lembra, né? A célula que perdeu a água ficou com uma quantidade de solutos maior. E aí esse movimento de célula a célula vai atingir os vasos do xilema. E por fim vai atingir também a raiz e o solo. Então todo esse processo, o processo de transpiração, as forças existentes que vão fazer com que a água entre na raiz, se movimente pelo xilema e chegue então até as folhas. E aí é perdido, né, via transpiração.